Então, o produtor rural, ele tem que buscar informação com relação ao direito dele, principalmente no que tange à questão financeira. Porque, assim, imagina só, quando o produtor rural está em dificuldade para poder fazer o plantio ou quer melhorar as suas técnicas para poder produzir mais, o que que ele faz? Ele procura maquinário novo, ele procura uma atualização de software, ele procura uma nova tecnologia, as IAs que estão chegando para poder ajudar o produtor. Então, tudo isso é um meio tecnológico que o produtor vai atrás dessa informação para poder melhorar o seu desenvolvimento. Só que aí, na hora que o produtor rural passa por um aperto financeiro, em vez dele também agir da mesma forma, procurar informação, empresa, uma pessoa ou um advogado especialista no agronegócio, o que que ele faz? Ele vai lá e negocia com o gerente. Porque o produtor rural, no seu sentido intrínseco, ele sente que ele é um cara que fica com vergonha de poder pedir ajuda para alguém, de poder procurar ajuda para falar, principalmente com relação a termos financeiros. Chega num certo ponto de que se ele não resolver, ele vai perder a propriedade. Vai perder a propriedade, porque o banco não está nem aí, inclusive para a propriedade do produtor. O que que o banco faz? O banco quer o dinheiro. O dinheiro. E quando o produtor rural vai no banco, em tese, para poder fazer a renegociação com o banco simplesmente tira uma cédula de crédito rural e coloca uma cédula de crédito bancário. E aí, nessa cédula de crédito bancário, deixa de ter os 12% que o produtor poderia pagar no máximo ao ano e vai pagar aí 24, 25, 29%. Já vi casa aqui no escritório que, além desses 20 e poucos por cento ao ano, ainda colocou multa moratória de 2,5 ao mês em caso de atraso. Gente, isso é absurdo. Isso é um assassinato com a vida do produtor. Isso vai fazer com que o produtor não consiga pagar a dívida. E ele vai fazer o quê? Novamente renegociar. Por quê? Em termos práticos, se ele teve um problema de frustração de safra aqui e ele foi lá e duplicou o que ele vai pagar de juro e teve um prazo de 2 anos, ele tem que acertar 2, 3 safras para poder conseguir fazer isso. Só que essa renegociação que ele fez no banco, desses juros, vai para 6, 7, 8 anos pagando esses juros enormes. Sabe o que, que vai acontecer? Qualquer outro problema que tenha nesse meio caminho vai fazer com que o produtor quebre. O produtor vai quebrar, vai quebrar. Por quê? Por falta de informação, tanto do produtor e o outro lado da moeda, porque o banco não te passa essa informação, que deveria ser o dever do banco fazer, com base no Manual de Crédito Rural, com base no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, o banco deveria prestar essa informação. Mas o que, que ele faz? Se ele falar para o produtor rural que tem endividado, que procurou ele para que ele faça o alongamento, que ele tenha 1, 2, 3 anos de carência para iniciar o pagamento, pague com os mesmos juros, mais acréscimo de 1% ao ano somente, isso não é negócio do banco. Então o banco faz o quê? Fala, não, produtor, vem cá que eu vou te ajudar. Só que essa ajuda, na verdade, não é o que o produtor precisa. O produtor não precisa de uma renegociação. Ele precisa de um alongamento de dívida rural com base no manual de crédito rural. Esse recurso vai fazer com que o produtor consiga ter fôlego real agora. Não aumente os juros drasticamente. Por quê? Porque o manual de crédito rural fala que vai permanecer o mesmo juro do contrato original, com um acréscimo de 1% ao ano. Então, assim, o banco ele troca 12 por 24, 25, 29% ao ano e ainda coloca os juros moratórios a 2,5% ao mês. Isso não existe. Isso quebra o produtor. Se o produtor souber da informação, souber do direito, pelo menos não vai aceitar algumas situações que o banco propõe para ele. E vai buscar o judiciário se for preciso, porque o banco, mesmo extrajudicialmente, ele tem o direito de analisar e deferir o alongamento protocolar. Só que não o faz. Por que não faz? Porque não é interessante para o banco. O banco vive de lucro. E ele pega esse lucro e coloca. Ele pega esse lucro de onde? Do produtor rural. Principalmente o que está em aperto e endividado. E o banco age dessa forma. Primeira coisa que ele faz. Quando o produtor procura ele, o gerente fala: não, eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo, vou fazer uma proposta, vou aqui organizar. E o que, que acontece? Em 99% dos casos, o produtor procura o banco antes da data do vencimento. Ocorre que o gerente, de forma estratégica, enrola durante esse período. Por quê? Para que a dívida esteja vencida. Com a dívida vencida, o banco começa a colocar mais pressões. E aí a conversa do gerente muda. Veja se não aconteceu isso com você. Aí o gerente fala o seguinte: ó, vai precisar de mais garantia. Vou ter que colocar sua fazenda como garantia. Ó,
Além da garantia, eu não vou conseguir fazer o mesmo juro que eu tinha lá atrás, eu vou conseguir só fazer isso. Vou precisar de mais um fiador. Vou organizar para você a reestruturação. Eu vou precisar que você faça um seguro, porque o seguro tem que ser assim, assim, assado. E aí, se a gente fizer isso aqui, o banco vai aprovar, porque aí é uma cesta, o banco vai entender que tem uma parceria, e aí a gente consegue fazer. Quando isso chega a esse ponto, o produtor rural pensa, eu vou ter que procurar uma outra solução. E aí, na hora que o produtor fala que vai procurar uma solução, o que, que o banco faz? Notifica o produtor que se o produtor não fizer o pagamento, o banco não vai liberar crédito, o banco vai protestar o nome do produtor, e nós sabemos que com o nome protestado o produtor não faz nada, nada. E a dívida já está vencida. Isso gera desespero, isso gera problema até com suicídio. Tem vários produtores que suicidaram recentemente por conta de dívidas bancárias. Dívidas bancárias essas que poderiam ser renegociadas na forma correta através do Manual de Crédito Rural para ter 2, 3 anos de carência e até 20 anos para poder pagar. Isso tudo de acordo com a real capacidade de pagamento do produtor rural, não de acordo com o que o banco faz. Então, a situação do produtor é uma situação muito delicada, principalmente com o desgoverno, principalmente com o alto número de impostos, a margem menor e o pior, que o fator climático não depende dele. Então, quando o produtor tiver esse tipo de situação, quando ele tiver esse tipo de frustração de safra, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma ajuda de um especialista para poder resolver a situação da forma que a lei determina. E a especialidade que eu falo é a especialidade não só no agronegócio, mas também com relação ao especialista que entende do monótico estrutural. Porque o que chega muito aqui no escritório é produtor que chega desesperado porque procurou assessoria e essa assessoria fez o básico que faz numa execução. A situação do produtor rural não resolve com as técnicas do Código de Processo Civil. Resolve com base no Manual de Crédito Rural, com os direitos e as determinações previstas ali. Vai poder beneficiar o produtor, não no sentido de não pagar o banco, mas no sentido de ter fôlego, pagar o banco com a produção e nunca com os bens e patrimônio do produtor. Bens que demoraram 3, 4, 5, 10, 2 gerações para poder ser construído. E agora entregar de mão beijada para o banco. Não pode, não precisa, dá tempo, só tem que ter a informação correta e um profissional adequado para poder, de acordo com a legislação, o pedido de alongamento para o produtor rural. Então, se você está nessa situação, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo produtor que precisa saber disso, porque aqui nós trabalhamos com a informação. O produtor precisa saber. Aqui não vendemos um produto, aqui nós passamos a informação. Caso tenha necessidade, temos como ajudar. Mas a ideia é transmitir para que essa informação chegue aos 4 cantos do Brasil. Porque tem muito produtor que não sabe do direito que tem e passa apertado de forma à toa.